Santo é o nome do Senhor. Amém. Vamos, amados, com a graça de Deus, entrarmos na ministração da palavra de Deus. Cantamos, coroamos a Ti, ó Senhor Jesus. Nos prostramos aos Seus pés, né? Nós nos prostramos agora. Aleluia. Porque sabemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos o prazer. Eles vão fazer forçado. E nós fazemos com alegria. Amém. Vão fazer, vão se prostrar, vão confessar, porque está determinado por Deus. Mas nós fazemos por livre e espontânea vontade, com alegria. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 18. Irmão Carlos estará lendo para nós. Irmão Rafael, fica com aquele versículo, tá, irmão Rafael? Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Irmão Carlos vai ler para nós Lucas 18, versículo 9 até o 14, sobre a parábola do fariseu e do publicano. Dois homens que se chegaram diante de Deus. Pode ler, irmão Carlos. E disse também essa parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Esta, amados, é mais uma parábola que Jesus dizia àqueles que se aproximavam dele. Uns se aproximavam porque criam que ele era enviado de Deus. Outros se aproximavam para desafiá-lo, para buscar dele uma palavra que pudesse ofender o rei de Roma, ofender as autoridades, ofender a lei dos fariseus, dos saduceus. Buscavam uma maneira para prender Jesus, para levá-lo à prisão, ou para até matá-lo. Este era o propósito de muitos líderes religiosos. E Jesus, falando desta parábola sobre o fariseu e o publicano, né? Os fariseus eram homens que mostravam uma santidade exterior. Eles mostravam uma santidade, como Jesus falava com eles, que eles eram como sepulcros caiados, sepulcros ornamentados, né? Quando nós vamos no cemitério, às vezes temos que ir por um ente querido, por um amigo. Isso acontece, já aconteceu comigo, já aconteceu com vocês e acontece com todos. Nós vamos ao cemitério, né? E naquele tempo de, às vezes, 10 horas até 24 horas no cemitério, às vezes nós cansamos de ficar ali perto
daquele caixão, né? E às vezes resolvemos dar uma volta para refrescar a mente, aliviar um pouco a dor. Começamos a dar umas voltas assim naqueles cemitérios maravilhosos como temos hoje, e vemos cada sepultura, cada sepulcros lindos, né? De mármore, coisa maravilhosa, né? E vemos também outros que é simplesmente um montão de terra, que é um montão de pedra em outros cemitérios lógicos, mas o interior de cada sepulcro, de cada sepultura, não é diferente. Só tem ossos e carne aprodecida, que vai se aprodecendo, se definhando, e depois só tem ossos e cabelos. Mas o interior é a mesma coisa, mas por fora é lindo. Às vezes tem pessoas que às vezes, não sei, conforme o sentimento que está no momento, até bate fotos de tão lindos que são os sepulcros. Mas dentro deles, tudo são iguais. São carniça, carne humana apodrecida, né? E amados, deixa eu falar para vocês, dizem que a carne humana é a pior carne que tem. É a carne mais fedorenta que tem. Você vê que um animal passa dias e dias sem tomar banho, ele tem o mesmo cheiro, né? Um cachorro, um gato, passa vários dias sem, mas vai qualquer um de nós ficar um dia ou dois sem tomar banho? Se suar, pior ainda. Se suar, em poucas horas já está fedendo. Porque a carne humana é terrivelmente fedorenta. Por isso mesmo que Jesus fala, a carne para nada presta. E realmente, amado, isso não presta. Nós cuidamos demais de algo que não presta tanto. Nós nos preocupamos com o nosso visual. Nós preocupamos com o que as pessoas veem na gente. Mas, amados, o importante é que as pessoas vejam o que está no interior dos nossos corações, né? Nós somos capazes de expressar a nossa beleza interior. Tem pessoas que falam assim, olha, fulano não é tão bonita, mas a voz dela é meiga, a voz dele é doce, é tão gostoso, é tão bom estar com ele, é tão bom estar com esta pessoa. Por quê? Porque a pessoa é linda por dentro. A pessoa é maravilhosa por dentro, por fora não é tão linda. E o que importa é o que está dentro, amados. Aleluia. O que a palavra de Deus nos diz, né? Que Jesus, ele fala que do que há no coração, disso expressa a boca, né? Então, se nós falamos coisas boas, é porque o nosso coração está cheio de coisas boas. Aleluia. Então, amados, nós devemos lutar cada dia para que as pessoas possam ver o nosso interior. Amém? Aleluia. Para que nós não venhamos ser como sepulcros caiados, bonitos por fora e por dentro só tem podridão, maus pensamentos, é como eram os fariseus. Aleluia. Mas nesta parábola, Jesus fala que 2 homens chegaram ao templo para orar. O propósito era o mesmo. O propósito era buscar a Deus. Ali só tinha 2 homens. Aquele homem fariseu diz que ele orou de primeiro. Ele não estava querendo aparecer, só tinha ele e o outro publicano, né? O publicano era tido como homens maus, como aqueles que sacrificavam as pessoas, vendiam coisas caras, cobravam impostos. Eram pessoas, né, que eram consideradas pelos fariseus e publicanos pessoas dignas do inferno, pessoas ruins, os publicanos. Assim, as pessoas, e quando alguém falava que era publicano, então era um explorador, era um ladrão, né? Mas o fariseu não, o fariseu transmitia santidade,
Todos que olhavam para ele viam uma beleza de santidade exterior. E o fariseu começou a orar. Primeira coisa, o fariseu se colocou de pé, né? Diz que ele se colocou de pé, ele não se prostrou. Não estou dizendo com isso que nós devemos só orar prostrados. Não, né? Porque para Deus não faz a diferença. Tanto que quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, estavam todos sentados. Não estavam em pé, não estavam ajoelhados, mas estavam sentados, porque já estavam cansados. Então a posição não interessa. Mas interessa quando se põe de pé com um ato de grandeza. É diferente. Tem pessoas que se colocam de pé para se mostrar com muito orgulho de si mesmo, né? E ele colocando-se de pé, ele orava a Deus dessa maneira: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. Ele não estava agradecendo pelo que ele era, mas pelo que ele não era, né? Ele agradeceu, porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele exaltava a sua santidade. Eu sou santo, eu sou justo, eu não sou como os demais homens, eu não faço aquilo, eu não faço isto, não, eu sou justo. Ele tinha este ar de grandeza. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Olha que coisa maravilhosa. Jejuar 2 vezes por semana. Quem faz isso? Quem de nós hoje faz isso? Tem aquela risca, aquela doutrina, né? Segue na risca aquela doutrina de jejuar pelo menos 2 dias na semana. Eu falo com verdade, não sou eu. Passo dias sem jejuar. Jejuo quando eu sinto. Mas eu não tomo isto como uma doutrina de jejuar 2 vezes por semana ou 1 vez por mês, não. Aleluia. Mas ele jejuava 2 vezes por semana. Entregava o dízimo de tudo quanto ganhava. Olha como a irmã Kênia estava falando, né? Aquele que nós devemos ser gratos a Deus, entregar as nossas ofertas, entregar os nossos dízimos, não somente dos nossos salários, mas de tudo aquilo que nós ganhamos, porque é um ato, é uma maneira de agradecer a Deus. Se eu posso entregar R$1.000 de dízimo na casa do Senhor, foi porque eu ganhei 10.000 e 9.000 para mim não está bom? Está bom demais. Se eu ganhei R$1.000, então R$100 eu entrego na casa do Senhor, porque R$900 são 9 vezes aquilo que eu estou entregando. Amados, a porcentagem de Deus para nós é maravilhosa. De tudo que nós ganhamos, 90% é nosso. Aleluia. E ele diz: eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não se limita, como a irmã Kênia falou, somente naquilo que recebe de salário, mas de tudo quanto ganho. Então esse homem era perfeito. Ele era perfeito diante de todos os homens. Por isso ele era, como Jesus fala que os fariseus eram como sepulcros caiados, bonitos por fora. Mas a palavra de Deus nos diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Deus. Não há uma pessoa na face da terra, em todas as gerações, desde Adão até o último homem, ninguém pode se justificar diante de Deus. Nós podemos achar graça diante de Deus, como achou Noé, como achou Daniel, como achou todos os profetas, como achou Maria, que deu a luz, que foi escolhida para trazer o
o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, a carne humana, né? O verbo que se fez carne, achar graça diante de Deus, mas justo diante de Deus ninguém é. A palavra de Deus diz que nem os céus é puro aos olhos do Senhor, nem os anjos são puros aos olhos do Senhor, só o Senhor é santo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? É só Ele que é santo, ninguém é santo. Amém. Nós somos santificados pelo Senhor, é diferente. A nossa santidade, ela é um trabalho de Deus na nossa vida, mas nós não somos santos de nós mesmos. A nossa justiça é imunda. E este homem estava confessando a sua imundícia. Ele não estava confessando a sua santidade, a sua imundícia, porque ele se orgulhava daquilo e ainda menosprezava os outros. Ele dizia: eu não sou nada disso, não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, estrupadores, colocando, né, com todos os pecados deste mundo. Eu não sou como nenhum deles, nem ao menos como este publicano. Aí ele começou já a ofender o publicano. Ele diz, né, nem ainda como este publicano. Porque os publicanos eram tidos, como eu falei, de homens perversos, homens que cobravam os impostos, homens que tiravam do próximo o que o próximo tinha, mesmo que o próximo tivesse que passar fome, os impostos tinham que pagar, tinha que entrar pelas casas, se não tivesse nada para pagar, pegavam os filhos daquelas pessoas e levavam como escravos. Eram pessoas perversas, os publicanos. Assim eram tidos, nem ao menos como este publicano. Aquele homem certamente estava se sentindo ofendido de estar adorando ao Senhor junto com João Ninguém, né? Certamente ele queria outros publicanos ali com ele, e cada um se exaltasse mais e mais do que ele, e cada um pudesse falar com Deus mais e mais de si mesmo. Aleluia. Mas o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. O publicano sentia os seus pecados, sentia a sua culpa, sentia a sua imundícia, sentia a sua perversidade. Ele sentia a necessidade de Deus. Ele entrou ali porque ele queria buscar a Deus, mas ele sabia que ele não era digno daquele lugar, ele não poderia estar ali. E ele falava que ele não quis nem sequer levantar os seus olhos aos céus, né? Nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Deus, sê propício a mim, pecador. Reconhecendo: eu sou pecador, né? Ser propício a mim, pecador. Ser misericordioso, ser compassivo, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Ó Senhor, eu não sou digno de estar aqui, mas eu preciso estar aqui. Amados, é o que nós sempre precisamos sentir. Nós não somos dignos de Deus, mas nós precisamos de Deus. Amém. Dignos ou indignos, nós precisamos de Deus. Sem Ele nós não podemos nada. Como Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos, nós não temos como nos aproximar de Deus, mas nós precisamos nos aproximar. É como Moisés, que queria se aproximar de Deus mais e mais. E Deus falou: Moisés, não pode. Não tem homem nenhum que veja a minha face e possa continuar vivo, porque todos os homens são indignos disso. Não existe na face da terra ninguém que possa ver a minha face. Mas Moisés, eu vou te colocar atrás de uma pedra,
E eu vou passar diante de ti toda a minha misericórdia. Eu vou passar diante de ti toda a minha glória. E quando eu houver passado, Moisés, eu vou tirar a minha mão e você vai me ver pelas costas. Por quê? Porque Moisés achou graça diante de Deus. É isso, amados, nós precisamos encontrar graça diante de Deus. Somos indignos, não somos dignos, mas precisamos. Por quê? Porque o inimigo quer nos matar, quer nos roubar, quer nos destruir, quer estraçalhar a nossa alma, quer nos lançar no fogo do inferno. Então nós precisamos recorrer, fugir deste inimigo. E o nosso único socorro é diante de Deus. Então nós somos indignos de Deus, mas precisamos dele. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz: ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim, me perdoa. E a Bíblia diz que o Senhor falou: e digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, mas aquele e não aquele, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Deus aceitou a oração do publicano. Deus aceitou a oração daquele que reconhecia que ele não era nada. Que ele estava ali porque ele precisava de Deus, mas ele não era nada. Mas aquele que se engrandecia, aquele que humilhava as pessoas, aquele que se sentia mais santo que os outros, foi desprezado por Deus. Não foi aceita a sua oração. E a Bíblia diz que aquele publicano desceu justificado. Irmão Rafael, leia para nós Lamentações no capítulo 3, versículo 22 e 23. Irmão Carlos, prepara para mim Ló, capítulo 9, versículo 15. As misericórdias do Senhor... Jó 9, 15. Pode ler. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. As misericórdias do Senhor é a razão pela qual nós não somos consumidos. Amados, nós não somos destruídos por causa da misericórdia do nosso Deus. Aleluia. Como toda a nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Então é a misericórdia dele que não destrói as nossas vidas. Pode ler, irmão Carlos. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Aleluia. Jó, um homem que o próprio Deus confessou diante de Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus estava falando com Satanás: Jó é um homem santo. Mas Jó não sentia isto. Jó não sentia isto. Ele dizia: ainda que eu seja justo, eu tenho que pedir misericórdia ao meu juiz. Então não importa a nossa condição, amado, o que nós pensamos de nós mesmos, o importa é o que Deus pensa de nós. Amém. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Gideão se achava um homem fraco. Gideão, ele sentia que a sua tribo era mais pobre, era mais mesquinha da tribo de Judá. A sua família mais pobre, e ele ainda o mais pobre dentro da sua família. Gideão se sentia um João ninguém. Mas o que o anjo fala com ele? Homem valoroso! Homem valoroso! Isso é tremendo, amado. O importante é o que Deus pensa de nós, não é o que nós pensamos. Nós pensar que nós somos justos não vai nos levar a lugar nenhum.
Nós nos sentimos santos mais que os outros, não vai nos levar a lugar nenhum, mas o que Deus pensa de nós é que vai nos levar à eternidade com Ele. Aleluia! Bendito seja Deus. Olha o que Jó diz: ainda que eu seja justo. Por quê? Ele sabia que ele nunca tinha roubado ninguém. Ele sabia que ele sempre ajudou os necessitados. Ele sabia que qualquer um que chegasse para ele, ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma palavra de consolo, ele tinha uma palavra de amor. Quando ele viu o aflito sem agasalho, ele dava do seu agasalho. Quando alguém faminto chegava perante ele o sustentava. A Bíblia fala sobre isso, que ele socorria os necessitados. Então ele sabia que ele não era ladrão, que ele não era adúltero, que ele não era roubador, que ele não era nada disso. Mas ele falava: ainda que eu seja, ainda que a minha condição é de um homem passivo, mas perante o meu Deus eu tenho que pedir misericórdia. Amém. Aleluia! É a misericórdia, amado, do Senhor que nós estamos aqui. É pela graça de Deus. A palavra de Deus nos diz, né? Até aqui o Senhor me tem sustentado. Até aqui o Senhor tem sido o nosso sustento. Nós não chegamos até aqui porque nós o quisemos, não. Quantos queriam estar aqui e hoje já estão longe? Porque deram brecha para o diabo entrou e destruiu as suas vidas. Mas nós, pela misericórdia do nosso Deus, as nossas mãos estão estendidas, os nossos joelhos se prostram, as nossas bocas confessam ao Senhor, a nossa alegria está em adorar a Deus. Mas toda a nossa justiça é como trapo de imundícia perante Deus. Nós somos justificados no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, que Deus possa abençoar, amados, as nossas vidas, os nossos corações, as nossas almas, para que nós possamos buscar mais ao Senhor. Para o Senhor, é o Senhor que me santifica, é o Senhor que me purifica, é o Senhor que trabalha na minha vida, né? É o Senhor que trabalha na minha alma. Como? Através da palavra dele. Então, amados, nós temos que dar ênfase à palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos que falar como o Salmo, né? Como o salmista que diz: luz para os meus caminhos, lâmpadas para os meus caminhos é a tua palavra, e lâmpadas para os meus pés, né? Ou invertido, mas é a mesma coisa. A palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Aleluia! Nós não podemos chegar a lugar algum sem a palavra de Deus. Então, amados, vamos sempre meditar na palavra de Deus. Vamos ficar de pé e que o Senhor da glória possa completar esta mensagem em cada coração, em cada vida. Vamos ser gratos ao Senhor, agradecidos ao Senhor por poder adorar, né? Por poder chegar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, Deus glorioso e tremendo, somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Deus, que vem a nós para nos purificar, para nos santificar, para nos tornar, Senhor, a cada dia melhores do que o dia de ontem. Sim, Senhor, queremos cada dia ser melhores para Ti. Não que esta força esteja em nós, não que este poder esteja em nós, mas na Tua bondade, Deus,
na tua misericórdia, Senhor, na tua compaixão sobre as nossas vidas. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, bendito seja Deus. Oh, Senhor, conceda-nos mais uma chance, conceda-nos mais uma oportunidade, Deus, de adorar ao Senhor, de glorificar o teu nome, de bendizer a ti, ó Altíssimo. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Tu és maravilhoso. Senhor, abençoa a tua igreja em toda a face da terra. Abençoe aqueles que estão chamados pelo teu nome, aqueles que estão cada dia visando entrar na tua glória, visando entrar na eternidade com o Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, da tua igreja e fortalece o teu povo. Oh, bendito sobre todas as gerações é o Senhor Deus da glória. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, graças, meu Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmã Kênia. Eu peço oração em favor do Brian, para Deus repreender, seja qual for esse mal. Toda vez que ele está vindo para cá, ele vomita dentro do carro. A gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, que Deus possa repreender isso. Amém, aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar em favor do Brian.